Olá, meus amados! Hoje vamos falar sobre o mito da alma gêmea. E não tem como falar sobre o mito da alma gêmea sem falar sobre o livro O Banquete de Platão. Esse livro vai nos ajudar a entender as diversas faces do amor da alma gêmea. Então, se você quer entender o que a alma gêmea tem a ver com a filosofia, fica aí no vídeo que eu vou explicar para você. Esse vídeo também vai te ajudar a entender se você está vivendo um relacionamento de almas, uma conexão, ou se você está vivendo em um relacionamento baseado em um amor assim mais físico, em uma dependência até emocional. Será que é amor? Será que é dependência emocional? Será que é conexão de almas? Assista esse vídeo para você descobrir. Eu aconselho a vocês a ler o livro para entender as diversas fases e faces do amor. Esse livro, ele conta sobre um encontro social, onde nesse encontro social teve diversos discursos. Esse encontro social acontece na antiga Grécia, na casa do poeta Agaton. E um desses discursos é o discurso de Aristófanes. Vamos tomar água, gente. Se hidratar. O Aristófanes, ele conta em seu discurso que antes o ser humano era um ser esférico. Então, tínhamos um formato esférico e éramos duplos. Então, tínhamos 4 pernas, 4 braços, 2 rostos, 2 bocas e por aí vai. Sendo o homem esférico e duplo, ele era muito perigoso, porque tínhamos o dobro do poder que temos hoje. E isso representava um risco para os deuses. E devido a isso, Zeus decidiu partir o ser humano ao meio. E por conta disso, até hoje, nós vivemos aí em busca da nossa alma gêmea, da nossa cara metade. Alguns espiritualistas, alguns sacerdotes, não aceitam muito bem o termo ou a ideia de uma alma gêmea. Por quê? Partindo do princípio que precisamos de uma outra metade, isso significa que somos pessoas, que somos almas incompletas. E pode ser um pouco perigoso esse discurso da alma gêmea, porque podemos ficar e passar muito tempo procurando uma alma gêmea e esquecer da nossa principal missão, que é o autoconhecimento. Então, na opinião de Aristófanes, o ser humano vive nessa busca por uma outra alma gêmea, por uma outra metade, para voltar à sua natureza, para voltar a ser como no princípio, uma alma dupla, um ser duplo, mas que não seria duplo, seria a sua unidade, porque essa seria a real forma do ser humano. Então, ele nos traz a visão de que o ser humano vive na busca de um parceiro para poder se sentir completo. O centro da conversa era o deus Eros, o deus do desejo. Em algumas traduções, você pode ver Eros representado, transformado, traduzido por amor. Mas Eros é muito além do amor. Eros não é o amor, Eros é o desejo. E o desejo pelo quê? Você vai entender mais no final do vídeo. Nessa ocasião, onde estava acontecendo os discursos, tínhamos também Sócrates. E Sócrates, ele trouxe para a mesa o que ele aprendeu sobre Eros. E ele fez alguns questionamentos para Aristófanes. Então é interessante vocês ler o livro para entender e
os discursos, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link, vou deixar o link de um audiolivro e vou deixar o link para quem quiser comprar o livro no seu formato físico. No seu discurso, Sócrates afirma que tudo que ele aprendeu sobre o deus Eros foi com a sacerdotisa Diotima. E a Diotima ensinou para Sócrates tudo sobre Eros, tudo que Sócrates até o presente momento sabia sobre Eros foi através de uma iniciação com a sacerdotisa Diotima. E ele explica que Diotima o ensinou que Eros é filho de Pênia, da pobreza, e de Poros, dos recursos. Então, Eros, sendo filho de Pênia, ele tinha na sua natureza a vontade, o desejo de buscar aquilo que lhe faltava. Então, a natureza de Eros era o desejo. Então, Eros é o deus do desejo, porque ele era filho de Pênia e ele desejava tudo aquilo que ele não tinha, tudo aquilo que era escasso para ele, tudo aquilo que ele tinha carência. Mas sendo Eros filho de Poros, ele tinha o recurso. Então, olha que interessante. Muita água. Então, ele tinha duas naturezas. A natureza de buscar aquilo que não tinha, aquilo que lhe faltava, e também habilidades, por ser filho de Poros. Então, ele tinha habilidades, ele tinha recursos de habilidade para buscar aquilo que lhe faltava de uma forma engenhosa. Diotima descreve para Sócrates que, na visão dela, o amor ele é encontrado através da ascensão e é preciso subir, fazer uma caminhada, uma jornada para encontrar o amor puro, pleno e fraternal. E nessa escada existe alguns degraus, claro, é uma escada. E eu vou descrever aqui para vocês alguns estágios e vocês vão achar aqui algo interessante. E eu quero que você me diga em qual estágio, em qual degrau do amor você se encontra. O primeiro degrau é o degrau inferior. É o degrau onde o nosso amor é pelo físico, pelo um corpo bonito, por uma boa aparência, até mesmo pela condição financeira ou social daquela pessoa. Então, muitas das vezes a pessoa me pergunta, Jéssica, essa pessoa me ama, né? Quando eu vou jogar tarô, a pessoa me pergunta, essa pessoa me ama? E muitas das vezes vem essa carta aqui. E também pode vir junto com essa carta o Rei de Copas ou o Valete de Copas. O que significa, em alguns casos, que aquela pessoa ama o desejo, a pessoa ama o físico, a beleza, aquilo que aquela pessoa oferece, mas de forma externa. Então, existe sim um amor da parte daquela pessoa, mas é o amor pelo físico. Então, a pessoa ama ter relações com aquela pessoa, a pessoa ama beijar, a pessoa ama passar momentos, fazer carícias, mas aquela pessoa não ama de forma plena. É um amor físico, é o que eu chamo ali do amor líquido, que acaba a qualquer momento, pode se acabar a qualquer momento. É só chegar um corpo mais bonito, é só chegar alguém mais interessante, que o amor acaba. Esse é o amor no seu grau mais inferior, que é o amor pelo corpo físico.
e podemos estender esse amor para as coisas materiais também, beleza? No segundo degrau, temos o amor por todos os corpos. Então, só um corpo bonito não é suficiente. Então, a pessoa já não está mais naquela fase. Eu só gosto de mulher ou homem magrinho, malhadinho, gordinho, alto, baixo, preto, branco, loiro. Isso já não é importante. O mais importante passa a ser a essência, o caráter, a dignidade que vem da pessoa amada. Então, quando você chega no segundo estágio, você já tem um amor mais maduro, um amor mais maduro. Então, você começa a gostar da sua vida, da sua casa, dos seus relacionamentos, mas eles precisam ser organizados, eles precisam trazer uma certa harmonia. Não pode ser um relacionamento físico, profissional ou familiar tóxico. Então ali você começa a ver o real sentido de um relacionamento, tanto relacionamento amoroso quanto social, profissional. Então você não quer só se relacionar por aparência, você quer se relacionar por conexão. Nessa segunda parte, nesse segundo degrau, também temos o amor pelas leis e as instituições. Mas fica um pouco complicado, porque as leis e as instituições, elas não estão trabalhando, na maioria das vezes, ao nosso favor. Então, existe um amor pelo que as leis e as instituições deveriam ser para a sociedade, que é ajudar a educar, organizar e prosperar. E muito mais do que isso, mas basicamente isso. No terceiro estágio, no terceiro degrau, temos o amor pela filosofia. Inclusive, eu acho que eu estou nesse terceiro e quarto degrau. Eu estou ali entre um e outro. Já bebeu água hoje? E temos, enfim, o terceiro degrau, que é o amor pela filosofia, pela sabedoria, pelo conhecimento. Você já não fala tanto, quer escutar mais, quer aprender e entender melhor o universo. Esse é o terceiro degrau, é um degrau muito bonito. Digo que também perigoso. É um degrau onde a gente começa a contestar muitas coisas. É um degrau onde o amor e o autoconhecimento andam basicamente lado a lado, ao meu ponto de vista. No quarto degrau, começamos a contemplar a beleza das flores, da natureza, das pessoas. Começamos a admirar a beleza da singularidade também. Então, o nosso amor, ele amplifica e ele se torna um amor mais puro. Então, a gente começa a amar as coisas de forma real, com conexão, com verdade. Então, você começa a ver a beleza das coisas, você começa a ver a beleza do mundo. É algo que eu sempre digo. A gente pode olhar o lado bom, o lado bonito, ou a gente pode olhar o lado feio, o lado negativo. Às vezes, vai ser importante olhar sim para o lado feio, o lado negativo. Mas, enquanto mais amor, mais beleza você estiver dentro de você, mais beleza você conseguirá ver no mundo, tá? Então, isso é aos poucos, isso vai acontecer, isso acontece sim, mas não é do dia para a noite. Para isso precisamos também nos conhecer e conhecer o mundo,
precisamos disso. E Diotina também, ela faz muito questionamentos, né? Então, nesse livro nós vamos ver muitos questionamentos e eu sugiro a vocês que se questionem também. Então, se você está vendo a Diotina fazendo uma pergunta para Sócrates, pare e faça a mesma pergunta para si mesmo, tá? Então, a Diotina, ela também ensina a Sócrates que Eros, ele não era um deus, ele era um daimon, mas não um daimon na visão cristã, tá? Não é o capeta, não é o demônio. O daimon seria mensageiro. O daimon é o mensageiro, aquele que traz a conexão entre o mundo mortal e imortal, aquele que traz a conexão entre o mundo físico e espiritual, o mundo dos mortais e dos deuses. Então, o daimon é um mensageiro, é aquele que leva e traz mensagens do céu para a terra, da terra para os céus. E por ser Eros um daimon, ele vivia em busca de uma imortalidade e ele buscava ser imortal. Ele desejava a imortalidade. Por quê? Porque a imortalidade era algo que ele não tinha. Então, gente, na visão de Sócrates, qual que era a busca de Eros? Qual que era o objetivo de Eros? Buscar a imortalidade. Então, nós vemos que essa busca não é por um corpo, é pela imortalidade. Como assim, Jéssica, pela imortalidade? Vocês lembram que eu disse que Eros deseja coisas belas? Então, ele deseja ser imortal através da beleza. E qual beleza? A beleza daquilo que pode ser eterno. Então, o que buscamos não é um amor, não é um relacionamento, é a imortalidade. E como o homem pode ser imortal? Reproduzindo. Então, o que buscamos é alguém para reproduzir. Ai, ai. Então, buscamos alguém para reproduzir, para sermos imortais. Vocês já ouviram falar em um ditado assim? Para você ser imortal, você precisa de 3 coisas: escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Então, na visão de Sócrates, o Eros, ele buscava a imortalidade. Esse era o desejo dele. E como eu disse no início, não faz sentido nenhum buscarmos uma outra metade da laranja, uma alma gêmea. Porque se estamos buscando uma alma gêmea, é porque somos seres incompletos, é porque nos sentimos incompletos. E Sócrates, ele passa nesse livro que a nossa jornada, ela não pode ser confundida. A nossa jornada, a nossa missão aqui na Terra é o autoconhecimento. Porque se somos uma metade e se estamos precisando, procurando alguém para nos preencher, isso significa que somos vazios. Então, uma alma vazia não preenche outra alma vazia. Ou você acha que uma alma completa vai querer se unir, se fundir a uma alma vazia? Jamais, jamais. Até por questões de incompatibilidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso da alma gêmea, porque a alma gêmea seria uma alma, alguém destinado a você. E, gente, eu não tô dizendo que a alma gêmea não existe, só que a gente tem que entender o real significado da alma gêmea. A alma gêmea é uma alma destinada a você, você está destinado a encontrar essa pessoa. Mas na maioria das vezes não é para ficar juntos. Na maioria das vezes é para vocês aprenderem algo juntos. Então, as almas gêmeas vão se encontrar,
vão aprender alguma coisa, na maioria dos casos é para se curar, principalmente da dependência emocional, e depois cada um poderá seguir a sua vida. Então você vê, essa pessoa que você diz que é sua alma gêmea, como é o seu relacionamento com ela? É um relacionamento conturbado ou é um relacionamento puro, feliz, harmonioso, amoroso? Porque tem muita gente vivendo dependência emocional, achando que é alma gêmea. Mas é diferente da alma afim. O que seria uma alma afim? Uma alma afim é uma pessoa que tem os mesmos objetivos que você. É uma pessoa que quer as mesmas coisas que você. Então ela faz acontecer. Não adianta nada você ter uma alma gêmea, estar com uma alma gêmea, mas aquela pessoa não quer a mesma coisa que você. Então é muito melhor, é muito mais saudável uma alma afim. O que é uma alma afim? Alguém que quer as mesmas coisas que você. Alguém que vê o mundo do mesmo ponto de vista que você, tá? Só que não se confundam também, porque isso não quer dizer que a pessoa vai pensar 100% igual a você, e nem que você vai pensar 100% igual a pessoa, não. Mas os objetivos, os ideais e as ideias são as mesmas, estão na mesma frequência, e isso facilita que o relacionamento seja um relacionamento saudável e que os dois possam encontrar ali um relacionamento real e saudável. E eu trouxe esse livro, essa parte do livro, para mostrar a vocês que essa história de alma gêmea não é uma história nova. É muito comum vermos nos filmes, principalmente daquele de desenho animado, historinhas do príncipe encantado. As mulheres, as meninas, elas são bombardeadas com essa história de alma gêmea o tempo todo. Enquanto os homens estão aprendendo a se defender, a fazer dinheiro e fazer casas, construir casas, carros, aviões, as mulheres estão sendo ensinadas a falar baixo e esperar o príncipe encantado que vai salvar. E o que não vai acontecer, é o que eu sempre falo. Antes de você esperar um príncipe encantado, tenha certeza que você é uma princesa. Então, o mito da alma gêmea, apesar de ser muito bonito, é perigoso, é tóxico e faz com que muitas pessoas entrem em depressão. Porque segundo a sociedade, segundo Hollywood e segundo a nossa família e a sociedade, você precisa se casar, ter no mínimo 2 filhos, de preferência 2 cachorros, 2 casas, 2 carros e, se possível, fazer isso tudo antes dos 30 também. Se você é mulher, 30 anos já tá velha para isso, né? Você tem que começar mais cedo, tá? Começou com os 30, você já tá muito atrasada. Então isso é o que a sociedade, é o que os filmes nos impõem, nos ensinam. Eles não nos ensinam a nos conhecermos, eles não nos ensinam a ser forte emocionalmente, eles não nos ensinam a fortalecer o nosso espiritual, eles nos ensinam a procurar algo que nunca vamos poder encontrar, tá? Alma gêmea você não vai encontrar para poder viver um relacionamento. Você vai encontrar com ela, aprender o que você tem que aprender e seguir o seu caminho. Agora, uma alma afim é outra coisa. É quando duas pessoas, duas almas na mesma sintonia se encontram e faz com que o relacionamento aconteça. E daí eles se tornam imortais, porque eles vão criar coisas belas. E quando eu falo criar coisas belas, não é necessariamente um filho. Se a pessoa quiser ter filho, ótimo. Mas se você tem um relacionamento com uma alma afim e vocês não querem ter um filho, isso também não quer dizer que vocês não são uma alma afim. Vocês têm os mesmos ideais, vocês querem as mesmas coisas. Eu vi uma história muito linda de 2 cientistas que eles se casaram e não tiveram filhos, mas eles contribuíram para a humanidade. Eles viviam fazendo pesquisas e viajando. Então,
com muita coerência, eles decidiram não ter filhos, não deixaram filhos, mas são pessoas imortais, porque o conhecimento deles, tudo aquilo que eles aprenderam, está aí até hoje ajudando a sociedade, entende? Então, antes de você tentar se encaixar no padrão da sociedade, tente se encaixar no seu padrão. Então, qual é a cura? Qual é a solução? Autoconhecimento. Entenda o que você quer, descubra o que você quer, qual é a sua meta de vida, o que você quer para a sua vida, quais são os objetivos, o que você valoriza, o que você acha bom, o que você acha belo e o que você não acha. Então, você definindo isso, sabendo o que você quer para a sua vida, vai ser muito mais fácil de você encontrar uma alma afim. E não se esqueçam de cuidar da espiritualidade de vocês. Porque se você estiver vivendo na vaidade, se você estiver vivendo nesse amor aqui pelo físico, você vai encontrar muitas pessoas que você vai achar que é sua alma gêmea e não é. Você vai encontrar muitas pessoas que você vai achar que é sua alma afim e também não é, tá? E o que que isso vai fazer com você? Isso vai fazer com que você desacredite no amor, tá? Então não tenha medo, não tenha pressa para encontrar um relacionamento, porque não adianta, é melhor você esperar para viver um bom relacionamento do que viver vários relacionamentos conturbados e só ir adoecendo, enfraquecendo a sua alma, o seu espírito, o seu emocional, só para ter um relacionamento, para dizer para si mesmo, para a sociedade, que agora você pode ser validado, porque agora você tem um relacionamento e já tem até o arroba da pessoa no seu Instagram, tá? Então vamos tomar cuidado com isso, porque as mulheres principalmente vivem em relacionamentos abusivos, tentando ser feliz. Isso fala muito da carência, porque a carência, ela não é a vontade de amar, mas a necessidade de ser amado. Então, existem muitas pessoas carentes e a carência ela tem muitas raízes. Então, você precisa descobrir qual a raiz da sua carência. A maior parte das pessoas começa a sofrer com carência na infância, por conta da vida, né? Às vezes os pais têm que trabalhar, deixar o filho com a mãe, com a avó, com a babá. Então muitas pessoas começam a sofrer com a carência na infância ou um pouco mais na fase adulta, quando tem ali algum choque, um abandono repentino e inexplicado na sua vida. E se aquela pessoa não tiver um emocional forte, ou às vezes a pessoa até tem um emocional forte, só que o golpe, ele é muito maior, né? Então não é questão de ser fraco, é questão que às vezes o golpe, ele é muito maior, ele é muito mais forte do que você. E tá tudo bem, porque somos seres humanos. Eu tô falando tudo isso aqui por quê? Porque estamos num processo de autoconhecimento, mas também não pense que você tem que, do dia para a noite, ou por conta desse vídeo, se tornar uma pessoa totalmente diferente do que você é, porque daí você não está trabalhando o autoconhecimento, você está saindo de uma caixinha e enfiando-se em outra. Então vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa muito importante é curtir o vídeo. Então curta o vídeo, deixa o seu like, deixa sua curtida, diga aí o que você achou, tá? Então, só para encerrar o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês essas duas cartas, tá vendo? Então, vamos supor que você é uma taça, vamos supor que você é o As de Copas. Se você é uma taça vazia, se não tem nada, nenhum líquido aqui, você não poderá satisfazer ninguém. Então, tenha certeza que a sua taça está cheia. Tenha certeza que você se ama, que você se valoriza, que você se prioriza,
que você está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para quando você encontrar uma outra taça cheia, para que vocês possam brindar, né? Se completar, admirar as belezas do mundo e as feiuras juntos, porque daí vocês vão se completar, não vai um precisar preencher o outro, tá bom, gente? Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa uma curtida e no final do mês saem os vídeos dos signos com as previsões para o mês de novembro. O final do ano tá chegando. Beijos, até a próxima!